mais uma vez a nossa casa, que seja uma noite bem inspiradora para todos nós e que possamos bem aproveitar o conteúdo que nós vamos abordar na noite de hoje. Primeiramente, nós vamos fechar os nossos olhos alguns instantes para que apenas, unido o nosso pensamento ao alto, possamos sentir a atmosfera de paz aqui reinante e, com isso, entrarmos em sintonia com a vibração que os nossos mentores espirituais prepararam para cada um de nós. Que nesse instante, nossos irmãos espirituais possam aproximar-se de nós, derramar as suas bênçãos, a sua paz, a sua energia, para nos revigorar e nos fortalecer. Que no calor dessa prece, possamos nos ligar ao alto, num só sentimento de fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por aberta a nossa reunião dessa noite para a palestra evangélica, para a vibração para os nossos irmãos enfermos e necessitados e, ao final, para o passe. Queridos amigos, ótima noite para nós. Nosso tema hoje é Paulo e Estevão. E eu e o Valdemir decidimos realizar esse encontro de hoje para que pudéssemos viajar dentro da história desta obra maravilhosa de Emmanuel, que acontece no ano 34 depois de Cristo. E eu gostaria que nós nos abstraíssemos daqui do agora. Vamos nos abstrair desse presente. E nós vamos viajar para a antiga Acaia, na área sul da Grécia, numa cidade portuária chamada Corinto. E lá nós estamos sobrevoando essa cidade que havia sido tomada pelos romanos naquela época, pelo questor Licínio Minúcio. E esse romano, durante a dominação, tinha feito uma expoliação geral dos judeus naquela época lá. Então ele chega, toma propriedades e, ao mesmo tempo, também faz com que os judeus fossem expulsos em grande parte daquela área. E aí nós vamos encontrar Joquebede, filho de Jared, um israelita já de idade avançada, caminhando pelas ruas de Corinto, indo fazer a feira dele. Ele que já havia sido expoliado também. E enquanto ele está no caminho, ele se depara com um conjunto de soldados romanos. Quando ele vê os soldados romanos, ele está sob situação de dominado. Então o que ele faz? Ele abaixa a cabeça e passa por eles. O que eles fazem? Vão lá e agridem ele. Mas por que você não me cumprimentou? Por que você não fez as reverências aos romanos dominadores, às águias dominadoras? Então vamos aplicar um castigo nele. E aí é aplicado um castigo. E ele sai, então, pensando consigo. Aquela Corinto era a nova Babilônia, a Babilônia que eles haviam sido levados durante 70 anos, na época de Isaías. Fazendo alguns comparativos, né, Valdemir?
nós vemos que aquela Corinto daquela época, ela detinha os mesmos elementos do mundo de hoje. Materiais de agressão, libertinagem desmedida, e tudo isso, todo esse quadro que nós encontramos ali, descrito no Paulo Estevão, nós encontramos no mundo de hoje. E isso é um desafio para todos nós viver no meio disso, não é? Perfeitamente. E uma das coisas que nós precisamos salientar foi a reação dele. Quando ele retorna das suas compras, passa novamente por um agrupamento de soldados romanos, outro agrupamento. E como ele já fora agredido da primeira vez por não ter cumprimentado-os, ele resolve cumprimentar. E o faz. Cumprimenta os dignos soldados romanos. O que acontece? Novamente uma grande sova ele toma pela audácia de cumprimentar o povo romano. E volta para casa ensanguentado. A partir daí começa a alimentar a ideia de vingança. Então vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Quando nós nos tornamos alvos de alguma injustiça, será que a gente aceita essa injustiça? Abaixa a cabeça, para e reflete, não oferece a mesma face, ou seja, oferece outra face? Não agora da desforra ou da agressão, mas aceita a humilhação. Aceita que há um Deus soberano e justo acima de tudo, e que se aquilo está a ocorrer com ele ou conosco, é porque tem razão de ser. A partir daí, alimenta em seu coração o desejo de vingança. E nós vamos ver daqui para frente que essa não é uma boa alternativa. E ele assim o faz. Retornando, antes de tudo isso, nesse ínterim, ele havia visto que tinha um aviso de todos aqueles que estavam injustiçados pelas atividades do mundo, poderiam reclamar com Licínio Minúcio, chamado também de Múmio, chamado também de Acaio, governador da época, ali naquela localidade. E aí, ele fica consternado com aquela situação e tomado de pensamentos de que poderia realmente reclamar juntamente ao questor romano. Mas depois de ter sido tão prontamente agredido, com o coração tão flagelado, ele retorna até a sua casa e encontra-se então com duas personagens principais do livro. Encontra-se com Gesiel, que no futuro vai ser o Estevão, e com Abigail, um coração abnegado. Lembrando que Gesiel devia ter em torno dos seus 25 anos de idade. Ele choroso, fala com o filho, todos esses acontecimentos, e expõe a ideia de pedir uma certa prestação de contas referente aí às atividades desempenhadas pelos romanos em desfavor dele. E é interessante porque eles consultam as escrituras antigas e logo depois de uma prece, eles abrem em conjunto, ele, Abigail e Gesiel, e sai a seguinte passagem: meu filho, não rejeites a corrigenda do pai. O pai corrige aquele que ama. E Gesiel dá uma amostra assim, de espírito grande, de espírito aprofundado nos elementos do entendimento espiritual. Mas ainda assim, Joquebed não se dá por vencido e continua com pensamentos de vingança. E é o que acontece com a gente ainda nos dias atuais, porque estamos desapegados do que é nosso. Tá certo, ele estava sendo espoliado. Ele foi procurar, então, Licínio Minúcio para reivindicar a posse das suas terras que foram espoliadas. E adivinha o que aconteceu?
tomaram-lhe o resto. Então, o pouco que ele tinha, a pequena vivenda que ele tinha, acabara de perder. E estava na rua, na miséria. É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Então, lógico, apenas um coração abnegado, afastado das coisas materiais, abriria a mão com tanta facilidade. Ao retornar para casa, depois dessa empresa que não deu certo, teve que retratar aos filhos que estavam, a partir do dia seguinte, na rua. Tudo que tinham, perderam. Aí sim vem o sentimento dele de vingança. As suas terras divisavam com as terras de Minúcio. Então o que ele quis fazer? Tacou fogo na propriedade do outro. Consequentemente, foi aquela correria. Inclusive, seu filho Jeziel ajudou a apagar o incêndio. E nesse incêndio, 2 pessoas vieram a falecer. O questor, sabedor do ocorrido, levanta então uma acusação contra o velho Jochebed. Jeziel, que já estava certificado do que o pai fizera, já tivera docemente repreendido da sua postura de filho, mas que entendia a resolução do pai, havia-o admoestado suavemente e já estava ali prestes a se colocar como aquele que ateara fogo no lugar do pai, para que pudesse livrá-lo das consequências. E a partir daí, um grande drama começa a se desenrolar. Gostaria de comentar que quantos de nós não levantamos a mão da vingança também nas nossas relações do mundo? No passado, as atividades da vingança estavam relacionadas normalmente aos opróbrios do corpo. Mas hoje elas estão relacionadas à palavra que destrói os corações, à retirada da esperança de todos aqueles que estão de volta de nós, à maledicência que tanto destrói as relações sociais. E é interessante porque o próprio Jeziel fala isso com o pai. Mas meu pai, por que você levantou o braço da vingança? Por que o Senhor não aguardou a providência divina? Agora fica a seguinte pergunta: nós sabemos aguardar os momentos corretos da providência? Porque todos nós estamos encerrados nesse plano de provação e expiação. É como se a gente estivesse dentro de um poço. A gente não consegue ver os horizontes da vida. Estou me referindo à vida, aos horizontes da vida maior, da vida espiritual. Então, quando nós estamos encerrados nessa atividade e vemos essas aparentes injustiças e acabamos levantando o braço da vingança, experimentamos dificuldades no campo de provações e expiações, naturalmente. E é isso que a família de Joquedebe, Jeziel e Abigail vai experimentar. Acusados pelo questor Licínio Minúcio, posto que 2 servidores fiéis haviam falecido durante o fogaréu, eles são levados ao cárcere. E no cárcere, Joquedebe é torturado. Ele recebe uma corrigenda tão forte a ponto de perder a própria vida. Jeziel, como o Valdenir disse, tenta tomar o lugar do pai e dizer que ele havia colocado fogo. E veja o tamanho do sacrifício. Será que nós estamos prontos para esse sacrifício? A esse nível? Aí é uma resposta que tem que ser individual de cada um. Eu acho
que estamos muito longe. Estamos falando de um personagem extremamente preparado para a missão que abraçaram. A gente vai entender isso mais para o final do livro. E a grande importância de Gesiel, posteriormente Estevão, junto à Igreja do Caminho, a Igreja Nascente do Cristo. E ele se tornou, naquela época, naquele ambiente nascedouro da Igreja do Caminho, um dos mais proeminentes trabalhadores. Embora o seu espaço tenha sido muito curto de atividades, ele estava à frente, literalmente à frente até do próprio Pedro, nas pregações e até nas curas que ele já estava fazendo. Eu sei que estou adiantando um pouquinho a história, mas só para salientar que ali havia um espírito nobre, altamente preparado para a missão que abraçara, a ponto de entregar-se em sacrifício, tanto pelo Pai, quanto pela irmã, quanto pelo Cristo. E assim o fizeram. Bom, então, acelerando a história, a gente tem que entender que a família de Joquedebe foi feita, então, cativa. Joquedebe perde a vida, Gesiel é mandado para as galeras. Sabe o que significava ir para as galeras? Escravidão, até o fenecimento corporal. Era uma sentença de morte, mas de longo prazo. E ele é enviado para as galeras. Levado até, lembrando que Corinto é uma cidade portuária. Ele é levado então até uma embarcação. As galeras eram grandes embarcações romanas. E lá ele remava. E o interessante é que ele, apesar da condição de escravo que ali se situava, ele mantinha um bom ânimo a todo tempo. Coisa que muitos de nós não mantemos quando estamos sob as dificuldades acerbas da vida. E aí surge uma grande pessoa dentro daquela embarcação, Sérgio Paulo. Sérgio Paulo embarca, ele era um patrício romano, mas ele embarca doente. Ele fica com algumas situações de bolhas purulentas e tudo mais, todo mundo fica com medo dentro do barco. E aí, quem que vai cuidar dele? Gesiel que vai cuidar dele. De que forma? Imagine você sendo um escravo nas galeras. Naquele tempo dava-se 3 meses de vida nos porões dos navios. Quer dizer, era uma vida muito, muito, assim, difícil, uma provação muito extensa de esforço físico e também mental e até na questão da própria manutenção da saúde física. Mas pelo seu comportamento exemplar, já tinha adquirido o quê? Os bons olhares daquele que estava ali no porão, tomando conta dos remadores. Já tinha conquistado a simpatia. Então veja o magnetismo desse homem, que no pior dos ambientes de escravidão total, conseguira ainda, pelas suas atitudes, pela sua fé, angariar a simpatia daquele que tinha o condão, que tinha a missão de lhe escravizar, de retirar todas as suas forças para que fossem empregadas no remo. Mas, por esse bom comportamento, ele foi eleito o escravo que deveria tomar conta desse patrício romano, porque os escravos eram descartáveis. Se acontecesse alguma coisa com ele, jogava-se ao mar, pronto, acabou. Não ia impregnar a doença em ninguém da tripulação. E assim fizeram. Gesiel subiu para os aposentos do romano e começou a passar noite após noite, dia após dia, cuidando daquelas feridas, pensando-as, orando, principalmente orando
por esse homem, até que ele começasse a apresentar os sinais de melhoria. E gradativamente ele foi melhorando. E o que acontece posteriormente? Ele fica doente. Ele que fica doente. Então, aquela doença começa a impregnar o seu corpo. A febre vem. Enquanto o patrício romano retorna à saúde, Gesiel cai em prostração. Veja a capacidade de entrega de Gesiel. A capacidade de se colocar a serviço do próximo, estando cativo e ainda assim servindo, quase que como se intuitivamente já conhecesse as ordens do Cristo. E fato é que ele fica doente. Os homens no barco titubeiam em querer jogá-lo ao mar. Sérgio Paulo intervém. Diz: não, tenho uma dívida para com ele, não podemos lançá-lo ao mar. Quando passarmos nas proximidades do porto de Jope, que fica próximo a Jerusalém, nós o deixaremos lá. Ele então deixa em contato com Gesiel um pouco de economias com ele. E assim o faz. Logo antes da madrugada, antes de amanhecer, Gesiel é deixado nos portos de Jope, a aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. E ali, enquanto dormia, um malfeitor, aproveitando-se da condição de enfermo dele, pega essas moedas e tenciona matá-lo. Nesse instante, Gesiel acorda e implora que não o matasse, que podia ficar com tudo o que ele tinha, com todas as economias. Ele então pega a sacola com as moedas e vê uma quantidade vultuosa ali, desconhecida para ele. E, logicamente, seus olhos brilham. De satisfação tamanha que não tivera a coragem de desferir um golpe em Gesiel para aniquilar a sua vida. Muito pelo contrário, foi o braço que se estendeu para ele para conduzi-lo a quem poderia cuidar dele. E ele conhecia um povo meio estranho, que tinha um nome meio estranho também, chamado de os Homens do Caminho. E nesse interim encontrou uma condução que estava justamente indo para essa região, colocou o Gesiel numa carroça e endereçou a Pedro. Acho que vocês já ouviram falar de Pedro. E assim, ele foi conduzido até o apóstolo, que chegando, logicamente lá, deu-lhe toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado que ele merecia. Pedro então passou, não só Pedro, como todos ali trabalhadores da Igreja do Caminho, começou a cuidar de Gesiel. E uma coisa foi notória nesse interim, é que nos momentos de delírio, Gesiel recitava os trechos do Evangelho. De Isaías. De Isaías. Com uma perfeição magnífica, que chamou a atenção de Pedro e fez com que toda a simpatia lhe fosse endereçada. E Pedro fala assim, quando passaram 2 semanas de febres e dificuldades acerbas para Gesiel, e Pedro fica muito interessado por ele, justamente por esse fato que o Valdemir acaba de contar. Ele fala, meu amigo, de que tribo você descende? Porque você tem um conhecimento muito profundo da lei. E aí ele fala de sua localidade e fala, sobretudo, também de suas convicções sobre a chegada do Messias.
Quando ele fala sobre isso, Pedro fala assim: mas você não sabia que o Messias já veio? Imagina o choque. Alguém que estava esperando a vinda do Messias, do prometido, daquele que era o personagem que estava retratado naquelas leituras que ele tanto amava. E ele fica sabendo, o Messias já veio. E o mataram. E o levaram para o Calvário. A partir daí, ele começou então a tomar conhecimento de todos os feitos, de todas as anotações, e começou a estudá-las, as anotações de Levi. Isso mesmo. E começou a devorá-las, literalmente. Não literalmente, mas profundamente. E a partir daí, parece que foi como se algo fosse um divisor de águas. Nós temos, saindo um pouquinho do contexto do livro, nós temos uma coisa chamada gatilho, que acontece muito com cada um de nós. Quando estamos no plano espiritual, nós temos feito o nosso planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, existem pontos cruciais que nós temos que passar. Ou algumas atividades que nós temos que abraçar, ou pessoas que nós temos que reencontrar. Existem pontos que são cruciais nessa nossa jornada. Nesse interim, nós vamos trabalhando, nos educando, nos aperfeiçoando. Mas, quando chegamos justamente junto a esse gatilho, é como se despertássemos, como se a nossa consciência se despertasse e a gente lembra tudo que tem que se fazer. Ou melhor, a gente descobre, é esse o caminho. Eu vou contar rapidinho o meu gatilho. O meu gatilho. Eu lembro que aos 17 anos de idade, época de adolescência ainda, com alguns probleminhas referentes à mediunidade, minha mãe me levou no Centro Espírita Amor e Humildade. Ela participava da assistência social, ela fazia assistência social, e eu fui lá com ela para ajudar a levar algumas coisinhas, justamente, que iam ser entregues. Nunca tinha entrado na casa, nunca tinha entrado. E quando cheguei no ambiente, vi aquela luzinha, era de dia, aquela luzinha azul, aquelas paredes azuis, aqueles bancos igual o banco de cinema de antigamente, né? Aquela mesa lá em cima, e aquela paz ali reinante. Eu lembro certinho que eu subi junto à mesa, uma mesa igual a essa, eu coloquei minha mão sobre a mesa e falei assim: aqui é o meu lugar. A partir de então, nunca mais deixei de frequentar o centro, porque eu sabia que aqui era a minha missão, aqui era a minha tarefa. Então foi o gatilho que eu tive para mudar o rumo da minha vida, ou para dar um rumo à minha vida. E todos nós temos esse gatilho. E quando ele acontece, realmente a gente desperta. No caso de Gesiel, foi justamente o encontro com Cristo. Ele veio justamente para continuar ou iniciar aquela tarefa. Reiniciar aquela tarefa que o Cristo já tinha trazido tantas e tantas lições, e ele ia começar a exemplificação. E depois foi passado para os apóstolos e discípulos e etc. Mas Gesiel, naquele instante em que tomou contato com as anotações de Levi, realmente falou: aqui é o meu lugar. É como se ele tivesse dito: eu sempre fui cristão. E, como o Valdemir disse, você quer ver um gatilho interessante do Gesiel na obra? Quando ele entra em contato com as anotações de Levi, lembrando que a anotação de Levi é o Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus. Ainda estava em construção. Nós estamos no ano 35 depois de Cristo. Só tem nem 2 anos que o Cristo saiu da terra.
e ele torna-se imediatamente de receptor para doador. Esse é o movimento, esse é o poder do Evangelho, de tornar você de um mero receptor, ou seja, eu só venho só receber, para um doador. Você quer ver o que ele faz? Em questão de uma semana, ele estava dentro da enfermaria, atendendo pessoas idosas, doentes, mães desvalidas, pessoas com dificuldades de locomoção, leprosos. Então, ele sai rapidamente dessa condição de simples receptor. É isso que o Evangelho faz dentro dos nossos corações. Ele transforma a parte comportamental sua para que você entre na cocriação que Deus nos determinou. Para isso que o Evangelho serve. Para nos ensinar caminho, verdade e vida em ação. E aí Pedro faz uma coisa interessante também. Batiza ele. Você vem lá da Grécia? Então, dentro do novo credo, do qual você está adentrando, eu te dou um novo nome. Eu te batizo Estevão. E começa aí o primeiro grande trabalhador, primeiro mártir do cristianismo. Aliás, tirando os apóstolos, que já conviveram com o Cristo, Estevão foi uma ferramenta fundamental de difusão da doutrina cristã. Além de alento de um trabalhador inigualável junto aos pobres, aos estropiados, aos necessitados. Sua fé já era grandiosíssima e junto ao Cristo passou a ser inabalável. Vejam bem que nós estamos nos reportando a 2000 anos atrás. Um cenário totalmente selvagem. O povo não tinha a cultura que nós temos hoje. Tudo era tratado na lei de extermínio. Qualquer coisa. Vamos resolver aqui a morte. Na melhor das hipóteses, as galeras, as prisões, os porões, mas geralmente eram lapidados, a crucificação para tantos. Imagine você levantar a sua fé no Cristo, no Messias prometido, sem conhecê-lo pessoalmente, apenas em contato com as anotações que tiveram sobre sua vida, e você ter uma fé inabalável ao ponto de jamais renunciar ao Cristo, respeitá-lo e honrá-lo até o final com seu próprio sangue. Gesiel, então, inicia grandes e fervorosas pregações. Pregava normalmente aos sábados. Lembrando que somente os rabinos podem pregar nas sinagogas. Mas nos sábados, aqueles que não são rabinos podem dar uma determinada palavra lá dentro. E ele assim o fazia. E operava curas maravilhosas. Arrastava corações verdadeiramente com sua palavra que trazia esperança e fraternidade. Mas agora a gente vai largar um pouquinho de Jerusalém e vamos viajar lá para as estradas de Jope. E na estrada de Jope nós vamos encontrar Abigail, sentada ali agora com Saulo de Tarso. Vamos fazer a descrição de Saulo. 30 anos de idade, túnica romana, andava em bigas romanas, falava preferencialmente o grego. Ele era chato, né? Falava preferencialmente o grego. O grego era como se fosse o inglês, o francês de hoje. São as línguas, como se diz, que nós podemos comunicar para com todos. Detinha uma certa razão financeira,
E esse é o panorama. Emmanuel ainda fala que os olhos dele traziam uma profundidade dos apaixonados e impetuosos. Então veja o perfil de Paulo, ou melhor, de Saulo, né? Veja o perfil de Saulo. É interessante que Jesus tenha escolhido ele, não é? Com esse perfil. Logicamente, ele era o preparado para a missão. Porém, era homem, falível como todos nós somos. Imagine você abraçar uma missão tão grandiosa, lá em cima, lá no plano espiritual, e fala assim, ó, você vai voltar para a Terra. Você vai voltar numa época meio complicada, meio difícil. Você vai esquecer tudo que você sabe aqui do plano espiritual e vai renascer apenas com as suas propriedades adquiridas. Sua inteligência, seu destemor, sua valentia, sua disciplina, coragem, etc. Mas esquecendo a missão que abraçaram. E assim ele retornou ao plano físico. Numa família razoavelmente bem estabelecida, com certa proeminência, teve a possibilidade de estudar na Grécia, aprender o seu idioma. Seu pai era cidadão romano, teve o título de cidadão romano, que lhe foi passado também. Então, além de tudo, ele era cidadão romano, falava muito bem o grego, mas era um judeu. Tinha todas as condições para viver nesses ambientes distintos. Veja que há uma preparação nisso, porque a sua missão não estava restrita ao povo judeu, mas sim a todo o mundo. Então, logicamente, ele estava bem preparado para isso. Só que, uma vez aqui, imerso nesse corpo de carne, o nosso despreparo, ou melhor dizendo, ele se elenca. Ele se mostra. Nossa altivez, nossa ganância, nosso orgulho, principalmente nosso orgulho, nossa vaidade. E quando você tem muito, é justamente aí que o orgulho e a vaidade mais aparecem. Então, Saulo tinha todas essas propriedades, mas tinha virtudes que ainda estavam bem ocultas. Era determinado, inflexível. Tinha resiliente também, podemos dizer. Demais. Futuramente a resiliência dele muito resiliente. Foi muito demonstrada. Então ele tinha os atributos, mas como muitos que imersos no corpo de carne se esquecem da tarefa, ele se equivocou. Queria tanto defender a lei que ele aprendera com os pais, tão ferronhamente que passou por cima de coisas básicas que a religiosidade detém. Caridade para com o próximo, amor, igualdade. Eram outros tempos, eram outras leis, era tudo mais forte, mais rígido. Porém, nesse campo, ele se perdera. Se, por um lado, ele tinha muitos atributos necessários para a missão que futuramente ia abraçar, por outro lado, se perdeu nas coisas do nosso mundo. E dando uma avançada na história, nós vamos ver agora o encontro desses dois titãs. Porque Gesiel, Estevão, agora batizado por Simão Pedro, pregava aos sábados. Interessado por uma história contada por um amigo dele, Saulo de Tarso fala, mas que loucura é essa de um anúncio de um falso Messias vindo da Galileia?
Um amigo dele redargue, falou assim: não, mas meu tio foi curado da cegueira, e meu tio tinha muitos anos dentro da escuridão da visão. Ele fala: pois então eu vou lá ver esse pregador para assistir ele e ver quais são os anúncios que ele faz. Chegando lá, ele encontra com essa rocha, com esse muro de arrimo que era Estevão. Porque se nós consideramos Paulo grande espiritualmente falando, o que podemos dizer de Estevão? Forma de palavreado, forma comportamental. As pessoas procuravam ele simplesmente por estarem próximo a ele, dada a inspiração que ele causava nas pessoas, simplesmente por estarem aproximadas dele. Isso acontecia durante as pregações. E Paulo fica contrariado. Contrariado por quê? Porque tudo aquilo que Estevão pregava sobre esse novo Messias, sobre o Cristo redivivo, ia contrariamente às bases do judaísmo. Tinha uma coisa muito, muito interessante que incomodava Saulo. Quando a gente lê Levítico capítulo 13, versículo 44 e 46, a gente vê lá que todas as pessoas que eram constatadas com, atualmente nós conhecemos como hanseníase, mas na época chamava-se de lepra, e é assim que aparece na obra, essas pessoas elas tinham que rasgar as roupas, a roupa dela era rasgada, ela colocava como se fosse um capuz, e ela era exprobada da sociedade. Então você não podia receber pessoas com hanseníase dentro da cidade, sob pena de difusão dessa doença. E a casa do caminho, a casa do Cristo, como se diz na terra naquele momento, recebia todo tipo dessas pessoas. E Estevão fazia questão de falar: nós desempenhamos a caridade. Está aí uma coisa para que nós possamos nos inspirar. Termos a capacidade, a hombridade, a vontade livre, desembaraçada, de proteger a caridade onde quer que nós vamos. De proteger a fraternidade por onde quer que nos relacionemos. Senão, de que servem as nossas pregações? Lembrando que Chico Xavier fazia justamente isso. Atendia a todos indistintamente, principalmente os mais pobres, os mais humildes, aqueles que eram mais desprezados, são aqueles que ele dava maior atenção. Assim como Gesiel ou Estevão fazia na Igreja do Caminho. Não tinha privilégios a ninguém. Todos eram irmãos. Então é a vivência exata do que o Cristo tinha pregado, do que tinha ensinado. E assim, sem uma vírgula a menos, ele trabalhava junto ao Cristo. Nós pulamos só um trechinho que nas estradas de Jope, Saulo encontrou o seu verdadeiro amor. Enamorara-se por uma bela jovem de 18 anos, que, com todos os seus atributos, com toda a sua nobreza de caráter, conhecimento das leis judaicas, tinha angariado toda a simpatia e o coração do jovem Saulo. Era Abigail. Já ouviram falar de Abigail? Irmã de Gesiel, filha de Jochebed. Olha como que a história se entrelaça. Mais para frente a gente vai entender que não existiria Paulo se não houvesse existido Abigail e se não houvesse existido Estevão, não haveria Paulo. Eu ouso dizer que Abigail foi para Paulo, ou melhor, para Saulo, o gatilho que ele precisava para despertar o amor em seu coração. Porque sem amor, como pregar o cristianismo? Então ele próprio dizia,
Ela era o coração do seu cérebro. Tão inteligente que ele era, tão agudo, tão perspicaz. Mas faltava-lhe sensibilidade, e a sensibilidade se chamava Abigail. Nesse instante da história, Abigail não sabia do paradeiro de Jezeel. Saulo sabia que o irmão dela tinha sido levado para as galeras. E estava empreendendo também algum esforço para poder achá-lo. Mas não sabia que aquele jovem que ele estava ali agora enfrentando, que era o seu adversário, era o irmão de Abigail, o irmão do seu verdadeiro amor. Olha como que a vida entrelaça os personagens. E como nós compomos com as nossas letras a história da nossa vida. Poderia ser escrita de outra maneira? Poderia. Poderia ter sido evitado sangue? Poderia. Mas as nossas escolhas dão as cores para as letras que nós empregamos nas páginas da nossa vida. E é muito interessante isso que o Valdemir acaba de dizer. Deus não é um Deus de agressão. Ele não é um Deus impositivo. Ele é um pedagogo, nos ensinando, como um pai ensina filhos. Ele não nos coloca em caminhos espinhosos. Nós escolhemos andar sobre os espinhos ou as brasas. Ele nos manda auxílio para poder transpor. Interessantemente, Deus enviou na vida de Saulo, Abigail, esse coração fraternal, extremamente submisso, para exemplificar amor e fraternidade, que era justamente o que faltava para ele. Mas fato é que agora, avançando para onde nós estávamos, quantas pregações na sinagoga, Saulo fica afrontado com as palavras de Estevão, pelos motivos que já falei. Porque tudo aquilo ali colocava por baixo as bases do judaísmo, que não tratava muito de caridade, nem mesmo também do auxílio àqueles que estavam mais necessitados. E aí nós desencadeamos o primeiro processo que é conhecido na história relativamente ao cristianismo. Alguém foi processado, foi um processo mesmo, um processo judicial religioso, em que Estevão é trazido ante o sinédrio, porque alguém faz uma denúncia infundada de taumaturgia, ou seja, chamaram ele de feiticeiro. Bem aos moldes do nosso templo atual, né? Chamaram ele de feiticeiro, fizeram uma denúncia infundada e levaram ele à justiça. Uma justiça humano-religiosa, certo? Porque o sinédrio, ele julgava essas duas coisas. Ele julgava os processos da terra e julgava os processos do céu. Era tudo isso, naquela época, tá? E aí, nós temos duas grandes figuras, ou melhor, três grandes figuras debatendo nesse âmbito aí. Nós temos o próprio Saulo, o próprio Estevão e temos Gamaliel, que entra nessa história de cabeça. Mas aí, nesse momento, antes de iniciarmos qualquer condenação de Estevão, ele recebe um convite para visitar uma casa. Gamaliel era um instrutor de Saulo desde a eternidade. Foi seu educador, é o seu mentor. E já tinha uma idade avançada. Ele tomara contato com esse Cristo, ouvira falar dele, e recebeu um convite de Pedro para conhecer a Igreja do Caminho. E vai até lá e vê então todo o trabalho que é feito de caridade
para aquele povo. Crianças estropiadas, órfãos, viúvas, velhos, leprosos, pessoas abandonadas, aquelas que não tinham mais nada, nenhum arrimo, ali estavam sendo bem tratadas, eram consideradas gente, coisa que fora dali eram como se fossem descartáveis, ou mendigos, ou pessoas invisíveis. Ali o tratamento humano estava sendo dado. E passando a vistoria por todos os cômodos, os simples lugares de acomodação que ali existia, ele encontrou um velho conhecido. Olha só, rico, muito rico, detentor de muitas posses, mas que por sua infelicidade tinha adquirido a lepra. Quando as manchas violáceas começaram a se transformar em chagas vivas, os seus filhos o colocaram para fora, espoliaram-no sem direito a nada, tomaram conta de tudo que era dele e o puseram na rua, para fora. O pai, o provedor, o que tinha criado todo aquele império, agora foi abandonado como se fosse ninguém, absolutamente ninguém. Veja como as pessoas podem ter um coração endurecido. Se os próprios familiares, os próprios filhos fazem isso, mas na igreja do caminho, aonde tem pessoas simples, ignorantes, desconhecidas, tratavam aquele homem desconhecido com todo amor, com todo afeto, com todo respeito e com todo carinho. Isso foi impactante para Gamaliel. Ele que já estava tremendamente atraído pela doutrina do Cristo, pela figura do Cristo, vendo aquela obra, seu coração mais se enchera de certeza de que ali haveria, sim, uma obra de extenso valor e que Jesus poderia ser o Messias tão prometido. Já quase encerrando o nosso encontro com vocês, tendo em vista o horário avançado, nós nos encontraremos, então, lá no Sinédrio. E Gesiel fica na condição de condenado. Já está preso, na condição de condenado. Saulo de Tarso movimenta a máquina da época para poder receber o apoio para iniciar as primeiras perseguições. E aí é uma devassa. Entram dentro da igreja do caminho, prendem a Pedro, trazem nos grilhões João, o apóstolo bem-amado. Filipe, de Betsaida, é preso também. Ele que tinha 2 filhas. Escapa apenas Tiago menor, que é encontrado em orações dentro da casa do caminho. E todos levados até o Sinédrio, por ter visto a capacidade de caridade dos cristãos, Gamaliel intervém juntamente a Pedro. A Pedro não, me perdoe, a Saulo. São muitos nomes, viu, pessoal? Me perdoem. E pede então a liberação. O que Saulo queria fazer? Ele queria apedrejar todo mundo. É isso que ele queria. Nós vamos apedrejar. Não, calma aí, eu vi a capacidade de caridade deles. Vão liberar os que são casados e os que têm filho. Aí libera. Ele falou, então tá bom, estou cedendo mais ou menos. Libera Pedro, João é expurgado, não pode pisar em Jerusalém nunca mais. E Filipe é liberado também, porque tem 2 meninas pequenas. E aí, fala assim, mas de Estevão eu não abro mão. Estevão vai para o poste. E assim é feito. E Estevão é então submetido ao apedrejamento, também chamado de dilapidação, que é o que vocês encontram no Deuteronômio.
eu queria, nesse instante, a gente não adentrasse mais na história por um motivo. Essa parte da história, ela é importantíssima para nós entendermos o livro Paulo Estevão. Então, eu não gostaria de, pelo horário avançado, ir mais adiante, porque numa próxima oportunidade, retratar muito bem essa cena do apedrejamento de Estevão. Não na figura sangrenta, na descrição sangrenta do que vai acontecer, mas aqui está a chave de mudança de toda a história. E queria fazer muitas linkagens do ocorrido nesse instante com o que ocorre conosco. Pois a intenção da gente retratar a obra Paulo Estevão é justamente pegar os exemplos lá do passado e trazê-los aqui para o nosso presente, para que nós possamos encaixar na nossa vida. Tem muitos oradores espíritas que falam assim: todo ano, todo início de ano, em janeiro, eu leio a obra Paulo e Estevão para que ela me inspire no decorrer desse ano. De tão inspiradora que ela é, de tanto que ela nos fala ao coração, de tão importante que ela é, porque retrata a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Como que nós podemos tomar os nossos bons princípios, as nossas virtudes e utilizá-las em benefício do bem, livrando-nos daquele eu invejoso, orgulhoso, vaidoso. Então, se me permite, na próxima oportunidade que nós nos encontrarmos, nós vamos salientar muito bem essa passagem, porque ela é importantíssima para que nós possamos entender o que vem para ir adiante. Porque é o ponto crucial da história. Só que, a partir daí, quando Estevão é lapidado, apedrejado, não estou dando spoiler, porque todo mundo sabe dessa história, aí começa a vivência de Paulo, que vai dar matéria para a gente estudar por muito e muito tempo. E vai ser fonte inspiradora para nós por toda a nossa vida. Só para terminar, eu já li Paulo Estevão 4 vezes. Esse ano estou lendo pela 5ª vez. E nós vamos fazer alguns trabalhos referentes à obra Paulo Estevão, justamente pela importância que essa obra tem para todos nós. Não é à toa que ela é o livro Paulo Estevão, é o consagrado, o best-seller, considerado o best-seller de Chico Xavier. Então, essa parte, essa passagem é importantíssima, porque nós vamos retratar bem uma personagem que nós não retratamos tão perfeitamente assim, que é Abigail. E ela tem uma importância fundamental na história. Fundamental. Ela retrata o amor que Paulo vai levar consigo até o final da existência. É uma história lindíssima. Para quem não leu, recomendo ler esse livro. E, aos poucos, não sei quanto tempo nós vamos gastar para expor essa obra, mas vale a pena, porque de todas que a gente já tomou contato de Chico, pelo menos para mim, essa é que tem a maior profundidade. E fala diretamente do cristianismo, fala diretamente do Cristo e dos seus trabalhadores e da sua obra. Exatamente. Bom, nós ficamos por aqui com Paulo e Estevão, um episódio do Cristianismo Nascente, e fica o convite para que, assim que virar o ano, nós continuemos a exposição dessa obra com as suas nuances morais para o entendimento dos nossos corações. Para quem está em casa, pode também fazer o acesso aí no YouTube, no Facebook. Esse conteúdo vai estar disponível aí e gravado nas nossas redes sociais. Um até já, ou até breve. Que Deus nos abençoe a todos. Não vou dizer a segunda, próxima